dia, meus amores! Como foi o fim de semana? Vamos lá para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre palavras terminadas em oso e osa. Primeira questão. Releia este trecho do conto O Menino e a Cegonha. Os homens, a princípio, ficaram temerosos de tocar no tronco rugoso da árvore. Que palavra desse trecho indica como os homens se sentiam? Como é que eles se sentiam? Eles ficaram o quê? Temerosos, não é isso? Ficaram com medo. Uma característica do tronco da árvore. Eles ficaram temerosos de tocar no tronco rugoso da árvore. Então, eles se sentiam temerosos e uma característica do tronco era rugoso. Essas palavras, elas são adjetivos ou substantivos? Lembrando que os adjetivos são aquelas palavras que indicam uma característica, não é? De alguma coisa. E os substantivos é aquilo que dá nome aos objetos e aos seres, não é? Então, nesse caso, temerosos e rugoso é o quê? Ele está dando nome a um objeto e a um ser, ou é uma característica? Exatamente, uma característica. Então, essas palavras são adjetivos, ok? Na segunda questão, você vai ler a frase criada a partir do trecho do conto. Os homens, a princípio, ficaram cheios de temor de tocar no tronco cheio de rugas da árvore. As palavras que você usou para responder o item A da atividade 1 foram substituídas por quais expressões nessa frase que a gente acabou de ler? As palavras temerosos e rugoso foram substituídas por cheios de temor, não é? E a palavra rugoso foi substituída pela expressão cheio de rugas. Terceira questão. Leia a primeira estrofe de uma história tradicional do nosso país. Ela ficou muito conhecida, principalmente no Nordeste, ao ser contada em forma de cordel. História do pavão misterioso. Eu vou contar uma história de um pavão misterioso que levantou voo na Grécia com um rapaz corajoso, raptando uma condessa, filha de um conde orgulhoso. Romance do pavão misterioso, de João Melquiades Ferreira. Então, vamos ver e responder as questões agora. Faça o que fizemos na atividade 2. Substitua as palavras destacadas pela expressão cheio de, siga o exemplo. Pavão misterioso, pavão cheio de mistério. Rapaz corajoso, rapaz cheio de coragem. Conde orgulhoso, conde cheio de orgulho. As palavras que você escreveu para completar a expressão cheio de são substantivos ou adjetivos? Lembra que a gente falou? Substantivo dá nome aos seres e objetos. E os adjetivos, eles são uma característica. Então, nesse caso, as palavras que a gente usou para completar aí, elas são adjetivos. Qual é a relação entre as palavras destacadas no item A e as palavras que você escreveu para completar a expressão cheio de? Para descobrir, complete a frase a seguir usando as palavras do quadro: abundância, derivada, substantivo e adjetivo. O tracinho misterioso. Misterioso é o quê? É uma característica do pavão, né? Então, aí no tracinho, a gente vai colocar o adjetivo misterioso. É uma palavra derivada.
certo? Então, no primeiro tracinho a gente vai escrever adjetivo. No segundo tracinho a gente vai escrever derivada, que vem de algum lugar. E no terceiro tracinho, ó, o adjetivo misterioso é uma palavra derivada do substantivo mistério. E o adjetivo formado pelo acréscimo da terminação oso dá uma ideia de abundância, uma ideia de exagero, uma ideia de mais coisas, certo? Cheio de. Então, primeiro tracinho, adjetivo. Segundo tracinho, derivada. Terceiro tracinho, substantivo. E o quarto tracinho, abundância. E por último, use os substantivos abaixo e preencha o quadro conforme o exemplo. A gente tem carinho, charme, gula e maravilha. Aí, como no exemplo, ó, o substantivo é amor. Qual o adjetivo masculino singular? Amoroso. E no feminino singular? Amorosa. No masculino plural, amorosos. E no feminino plural, amorosas. A mesma coisa com carinho. O adjetivo masculino singular, carinhoso. Feminino singular, carinhosa. E no plural, que dá a ideia de mais, carinhosos. E feminino no plural, carinhosas. Com charme também. Adjetivo masculino singular, charmoso. Feminino singular, charmosa. Masculino plural, charmosos. E feminino no plural, charmosas. E gula e maravilha vou deixar para vocês fazerem sozinhos, ok? Qualquer dúvida pode chamar a tia Rebeca, tá bom? E não esquece de mandar a foto. Beijos!